pessoal, estamos aqui mais uma vez começando um episódio do nosso podcast O Mundo em Questão. Eu sou o professor Gabriel Lecas, estou acompanhado do meu grande amigo, grande mestre Rogério Forte. Estamos aqui juntos mais uma vez cumprindo o nosso compromisso com vocês de toda quarta-feira do mês comentar 3 temas importantes do noticiário recente e relacionar esses temas com algumas questões de vestibular. Professor Rogério, salve, salve! Fala tu, Gabriel. Alô vocês ouvintes, novamente juntos aqui, hein? E após a nossa apresentação de podcast, sempre lembrando que a gente veicula questões de interesse para o vestibulando no nosso canal do Telegram, @mundoequestão. E esse mês, o Gabriel, que está entrando, é um mês de férias para o magistério, para a gente dar um refresco para o nosso público, a gente tem um podcast diferente, né? Nós vamos falar basicamente sobre um tema, que foi o falecimento da cantora Rita Lee. Então a gente promete um podcast um pouco diferente para poder refrescar aí os nossos ouvintes. É isso aí. Então, para mês de julho, já fica ligado que o tema do nosso podcast de julho vai ser Rita Lee. E vocês podem ficar sabendo de quando o podcast vai sair, dos episódios, acompanhar a nossa atividade no Instagram. Sempre vamos avisar quando tem episódio novo. E o nosso Instagram, @Mundo e Questão, assim como o Telegram, @Mundo e Questão, que o Rogério já falou, e também estamos no YouTube e no Spotify, Mundo em Questão. Bom, professor, vamos começar. Vamos começar do início, é agora. É isso aí. E nosso primeiro tema que a gente acompanhou, que é o caso Vini Júnior, caso jogador de futebol, joga pela seleção brasileira, pelo Real Madrid. E o Vini Júnior, jogador negro, sofreu vários ataques racistas numa partida em que o Real Madrid enfrentou o Valência no final de maio, o que gerou várias críticas não só à torcida que estava lá proferindo os ataques racistas, mas também ao próprio campeonato de futebol em que eles estavam disputando na Espanha, a famosa La Liga. O que acontece é que, em meio a todos esses ataques racistas, houve uma confusão, houve uma briga, e o Vini Júnior teve um desentendimento com o goleiro do Valência. Eles tomaram cartão amarelo, mas depois o árbitro, pelo VAR, indicou que o Vini Júnior deveria ser expulso, porque na confusão teria acertado o rosto do atacante, Hugo Duro, que no meio da confusão pegou o Vini de mata-leão. E aí o árbitro acabou expulsando o Vini Júnior, o que reforçou todas as críticas em relação ao campeonato sobre uma postura complacente, permissiva em relação aos insultos racistas. O caso ganhou uma repercussão internacional muito poderosa, houve prisões efetuadas de torcedores e, na verdade, nós temos aí mais um episódio trágico de racismo em referência à resistência a esse problema, ao combate a esse problema. Até no último dia 17 de junho, a seleção brasileira, num amistoso contra a Guiné, jogou com uma camisa preta, o uniforme todo preto, algo inédito na história da seleção brasileira. Então esse caso, Rogério, mostra mais um exemplo de racismo no futebol, mais uma manifestação do racismo no esporte. Isso leva a gente a refletir sobre esse problema do racismo, que sem dúvidas a literatura tem muito aí a contribuir e tem muito a trazer para reflexões sobre esse tema, né? O que você pode comentar aí desse elemento para a gente? Então, meu caro, o tema realmente cai em cheio em um dos escritores mais consagrados da literatura brasileira, que é o escritor Lima Barreto. Na verdade, Lima Barreto é o sobrenome, né? O nome dele todo é Afonso Henriques de Lima Barreto. É um escritor que nasce, curiosamente, Gabriel, no dia 13 de maio, dia da abolição da escravidão, embora nascesse 7 anos antes. Ele nasceu em 13 de maio de 1881. E na biografia dele há referências do pai levando no dia do aniversário dele. O jovem, então, fazia 7 anos, quando o pai vai levá-lo às ruas para ele poder perceber o clima de consagração da libertação dos negros escravizados ali. E o Lima Barreto era mulato, morador de suburbano, carioca, e vai viver de perto a discriminação. Boa parte do que eu comento aqui é baseado na biografia de um escritor chamado Francisco de Assis, que escreve uma biografia sobre Lima Barreto. Então, o que eu vou falar aqui, em grande parte, se expressa na vida dele e também na vida de alguns personagens que ele vai criar. Ele foi apadrinhado por um nobre, se eu não me engano, ministro da guerra na época do Império,
Império. O pai era servidor público, ele trabalhava como servidor no almoxarifado, no lugar onde guardam-se as armas ali do exército, e conhecia o ministro da Guerra na época do Império. E quando nasce o primeiro filho, Afonso Henriques, esse pai vai pedir ao ministro que apadrinhasse o jovem. O ministro aceitou e fez questão de pagar os estudos do jovem. Aí ele vai estudar então numa escola de elite, e já nesses primeiros anos ele vai sofrer o preconceito racial. Os meninos diziam: um mulato entre nós, e com nome de nobre, Afonso Henriques. Professor Afonso Henriques, a história registra, foi o nobre que recebeu as terras ali na Península Ibérica por combater mouros, né? Os infiéis na época acho que é metade da Idade Média, né? Afonso Henriques vai ser esse nobre a combater os mouros, a afugentá-los da Península Ibérica, e vai receber de prêmio o Condado Portucalense, que mais tarde viria a se chamar Portugal. Então o nome desse nobre, dado pelo pai, já poderia servir até como uma reflexão nossa, até que ponto o pai de Lima Barreto, mulato, morador de subúrbio, grupo marginalizado, classe empobrecida, até que ponto ele não está querendo apagar um pouco a condição do jovem a partir desse nome escolhido, né? Com certeza, rapidinho aqui um comentário breve, o primeiro rei de Portugal, e lembrar que essa construção do próprio vocabulário na época tem a ver com uma herança colonial. Então, a herança colonial construiu até a classificação da sociedade. O termo mulato, por exemplo, é uma das hierarquias dentro daquela lógica de mestiçagem. A sociedade colonial era uma sociedade organizada hierarquicamente por mestiçagens. Tudo isso vai organizar o poder na sociedade. Então, ainda que não fosse mais colônia, o Brasil tinha muito da herança colonial. É isso aí. Um outro episódio ele vai protagonizar, já tem em torno de 25 anos, em 1908, registrado num diário, o biógrafo resgata isso aí. O Lima Barreto vai aparecer aí numa visita de uma esquadra americana que estava aqui pelo litoral do Rio de Janeiro. Abre-se visitação, os visitantes entram nos navios, enfim, para dar uma olhada, e boa parte dos visitantes eram brancos. Os guardas ali, quando os visitantes começam a entrar, pedem o documento dele. E ele, então, é o único a quem se pede o documento. Ele, nesse dia, quando volta para casa, deixa no seu diário uma triste conclusão. Abre aspas: é triste não ser branco. A forma como ele registra esse preconceito vai dar ao autor uma espécie de resposta contraditória. Por um lado, há uma necessidade, um desejo de Lima Barreto se opor a essa discriminação porque ele está sendo vítima. Por outro lado, há uma espécie de movimento de apagamento disso que ele vai chamar no livro dele de pecado original da sua cor. É uma expressão que ele usa quando ele escreve o primeiro romance em 1909. Interessante que o primeiro romance é um ano após esse episódio que eu relatei aí da visitação à esquadra. O primeiro romance dele é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O protagonista Isaías Caminha, que é também o narrador de primeira pessoa, ele vai trazer essa resposta um tanto quanto contraditória que eu trouxe. Porque o personagem, agora já falando da literatura, o personagem é do interior do Rio de Janeiro, ele lê um artigo no jornal Carioca, da capital, falando mal dos negros, ou seja, um artigo racista. E o personagem Isaías Caminha, então, ele pretende ir até a capital, ele vai fazer isso, ele se desloca, ele vai morar na capital para se opor, para lutar contra isso, porque a condição desse personagem é de mulato, como era a condição do escritor. E quando Isaías Caminha chega ao Rio, ele acaba deixando de lado esse projeto e meio que sendo cooptado, né? Ele vai trabalhar num jornal, ele quer ascender ali como funcionário do jornal, e para ascender como funcionário ele precisa atenuar essa luta antirracista e abandona essa luta. Mas quando ele está indo ao Rio de Janeiro, há uma reflexão muito boa no livro que a UERJ, em 2004, Gabriel, vai buscar. Um trecho muito interessante desse livro, a gente vai veicular depois então, que é o momento em que o personagem diz: a minha situação no Rio estaria garantida, obteria o emprego, um dia pelos outros iria às aulas e todo fim do ano, durante 6 anos, faria os exames, ao fim dos quais seria chamado doutor. Doutor resgataria o pecado original do meu nascimento humilde. Ou seja, o personagem, em reflexão íntima, faz uma projeção
de como ele poderia compensar esse, entre aspas, pecado original da sua cor. Portanto, há um movimento de apagamento desse personagem da sua identidade, ou de reconhecimento depreciativo da identidade racial a partir da palavra pecado. É uma compensação com o título acadêmico doutor. É bem o momento em que o Lima Barreto está vivendo, em que a sociedade prestigia aqueles que têm um rótulo de doutor ou que têm um título, um diploma acadêmico, e aí, se ele conseguisse esse diploma, conseguiria suavizar. É o que o Pierre Bourdieu, na sociologia, chama de capital simbólico, Gabriel. Ou seja, eu tendo alguma imagem que me dá prestígio social, eu consigo, eventualmente, me projetar bem socialmente ou apagar algum outro capital, entre aspas, que não seja simbolicamente apreciado. Então, o Lima Barreto é uma referência quando a gente está discutindo essa dialética, né, apagamento ou afirmação da identidade racial. O que a gente viu no episódio do Vini Júnior, em grande parte, foi uma afirmação, quer dizer, o Vini, corajosamente, ele vai se opor a essa resposta que a torcida estava dando, ou seja, ele para o espetáculo, ele tem a coragem ali de parar o espetáculo e exigir uma postura mais ativa, né, dos juízes e das autoridades ali presentes. Então, essa dialética está presente em Lima Barreto, quando a gente acompanha a vida e a obra do Lima Barreto. Sobre isso, Gabriel, eu até recomendo aí aos ouvintes um documentário interessantíssimo que está no YouTube, que é o Eu Não Sou Seu Negro. Ele, em grande parte, baseado no ativismo e nas reflexões de um escritor americano chamado James Baldwin, que até morreu prematuramente. Então, o documentário fala sobre essa inserção do negro na sociedade norte-americana, e há ali um debate interessantíssimo, televisivo, transmitido pela televisão americana, quando ele vai conversar com um professor de filosofia. Esse professor é um existencialista, a gente aqui não vai se delongar sobre a filosofia existencialista, mas, em suma, o professor vai defender a ideia de que o escritor negro, James Baldwin, estaria afirmando demais a sua negritude dentro do seu ativismo intelectual. E esse professor trabalha com a ideia de que o indivíduo tem que se autodeterminar, ou seja, o indivíduo é livre para fazer o seu destino na sociedade. Sendo homem, mulher, negro ou branco, a gente teria que romper, segundo o existencialismo, essas amarras que nos condicionam socialmente para exercer o princípio de uma liberdade, ou seja, uma posição que, aliás, é uma crítica ao existencialismo, uma posição um pouco romântica, né? E o escritor, no debate, ele retruca o professor existencialista dizendo, olha, quando você é ameaçado de morte quase que diariamente por ser negro, fica complicado falar em liberdade e liberdade existencialista. Então, vale a pena conferir, é um documentário muito interessante no YouTube. Para terminar um pouco essa minha fala do Lima Barreto, lembrar que o escritor também tinha alguns artigos em jornal criticando o futebol. Mas de onde vem a crítica de Lima Barreto ao futebol, que é um esporte tão popular? É um esporte tão popular hoje, né, Gabriel? Ou de umas décadas para trás, porque lá no início do século XX, quando o futebol vai entrar, final do século XIX, início do século XX, o futebol é um esporte de elite. Então, o Lima Barreto, na sua condição identitária de marginalizado, ele critica o futebol, seja porque vem da Europa, portanto, um esporte importado, ali o Brasil tinha aquela coisa já do complexo de Vira-Lata, que vem da Europa é melhor. Então, seja porque é um esporte que vinha da Europa, seja porque é um esporte praticado pela elite. E aí eu acho que você tem um pouco a falar sobre essa relação entre futebol e elite, né? Até porque você é tricolor. Então, o tricolor tem uma história aí de pó de arroz que eu acho que vale a pena a gente recuperar. Fala tu. Professor, você tá se achando demais porque o Botafogo é líder, né? Fala a verdade. Ah, moleque. Então, primeiríssimo, né? Olha só, mas vamos lá, é verdade. Enfim, o Fluminense tem esse histórico racista, que é a história do pó de arroz. Vai ser até um conflito de memória. O clube não vai assumir essa responsabilidade, ele não vai assumir essa característica racista que de fato tinha no passado, a sua torcida muito elitizada. Mas na verdade é de um jogador negro, Carlos Alberto, e mais um 13 de maio, porque foi num 13 de maio de 1914 esse fato. Ele colocou pó de arroz no rosto para se passar por branco. Aí o clube vai falar que não, vai falar que ele passava o talco sempre, mas na verdade a gente sabe que isso é marca de uma característica muito racista da sociedade da época, que na verdade permanece, porque o racismo ele se manifesta numa dimensão estrutural. Na verdade, o racismo é uma permanência histórica e que vai se manifestando de várias maneiras. Essa ideia do preconceito racial, que é muito forte na Europa, sobretudo, ainda que existe aquela ideia de que a Europa é um espaço civilizado, isso vai ser reforçado cotidianamente com muita frequência. Porque o ponto importante que a gente tem que lembrar é que há muitas críticas
ao futebol por ele promover o racismo. Ok, o futebol permite um espaço de manifestação de ideias que muitas vezes são ideias conservadoras, racistas, mas também o futebol é um espaço de afirmação da identidade negra, como é o caso do Vini Júnior. Então, pensando nessa questão dialética que a gente está trazendo aqui sempre, é também um momento em que o futebol, com cada vez mais projeção, aí televisionado, vai também ser um espaço de combate, né, de afirmação de identidade negra. E não só isso, mas várias outras questões vinculadas às lutas identitárias. E aí a gente lembra rapidamente aqui, na Copa de 1950, Rogério, na final, quando nós perdemos para o Uruguai, o Barbosa, que era o goleiro da seleção, negro, foi responsabilizado por muitos torcedores, por imprensa. E o Barbosa, nesse sentido, vai ser aí a vítima dessa reação racista, porque, na verdade, a seleção perdeu, ok, mas a seleção toda tem uma responsabilidade, né? A equipe, é o técnico, não só o goleiro, mas, na verdade, o Barbosa como negro, que sofreu muito de ter tomado esse gol, tem até recomendar para o nosso ouvinte curta, Barbosa do Jorge Furtado, com Antônio Fagundes, em que ele mostra uma história de um menino que volta no tempo e vai até o jogo da seleção para tentar impedir o gol do Uruguai. E junto dessa dica, né, para o nosso ouvinte que for até o YouTube aproveitar e também ver o curta também do Jorge Furtado e também no YouTube O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, que também mexe na questão do racismo ali. Vale conferir os dois. Pô, boa, Rogério. Boas dicas, realmente ótimas dicas de curtas. Você vê rapidinho e aprende muita coisa. Outro exemplo importante aí, lembrando, recomendando um filme, outro filme que é legal pra caramba para discutir essa relação entre racismo e futebol, é um filme, um documentário aí sim, né, sobre a Copa de 98 e 2018, na seleção francesa, nessas duas experiências, que vale a pena ver. Como é que é? Fala aí, eu não sei falar esse nome em francês não. Les Bleus. Les Bleus, é Les Bleus. Vous parlez français? Je ne parle pas. Les Bleus. Não falo nada, olha só. Então, esse documentário aí que o Rogério traduziu pra gente na Netflix vale a pena também. Porque, na verdade, o que acontece, Rogério? A seleção francesa é uma seleção que em 98, quando foi campeã, até em cima do Brasil, era composta majoritariamente por negros e descendentes ou imigrantes, né? O próprio Zidane é de origem argelina. A família dele é da população colonial. A Argélia era colônia francesa. Enfim, então vale a pena assistir de que como essa vitória em 98, assim como em 2018 a França ganhou também, contribuiu para afirmar essa importância da ideia da diversidade, que a nação francesa é uma nação diversa, não é uma nação branca, é uma nação diversa, uma nação plural, com várias cores, de várias origens históricas, sociais, raciais e etc. E aí tem várias questões, vamos disponibilizar para vocês, que discutem essa relação do futebol e racismo, questões de história, sociologia, que vão sempre trazer essas atualidades. E outro caso também em 2014 do goleiro Aranha, que estava jogando pelo Santos contra o Grêmio e teve lá uma série de insultos racistas proferidos contra ele. Bom, Rogério, a gente tem que lembrar que o racismo não é um problema que afeta a vida somente dos negros, também afeta a vida dos indígenas. E a questão indígena é uma questão sempre atual para a gente no Brasil. Recentemente a gente está acompanhando aí os debates sobre o marco temporal. Nosso segundo tema. Pode começar explicando um pouquinho para a gente o que está acontecendo? Com certeza, Gabriel. Isso aí ficou na mídia esse mês inteiro, praticamente de junho, e vai ficar porque o processo que são dois momentos, né, em que está se discutindo o marco temporal, tanto no Judiciário, no STF, esse tema está presente, quanto no Congresso, entre os legisladores. No STF está em julgamento um caso de demarcação de terras indígenas lá de Santa Catarina, em que um grupo de indígenas reivindica para si a ocupação de uma determinada terra lá no estado de Santa Catarina. E na Câmara dos Deputados, por sua vez, eles passaram rapidamente um projeto de lei que prevê justamente o marco temporal. Então está em dois poderes a discussão. Mas o que é o marco temporal? O marco temporal é a tentativa de justamente estabelecer uma data, daí a ideia do marco, que pudesse trazer como divisão aquelas comunidades indígenas que teriam direito a determinada terra. E esse marco temporal seria justamente a Constituição. Então, 5 de outubro de 1988, a data em que foi promulgada a nossa Constituição, seria o momento para se definir. Os indígenas que estivessem ocupando certas terras naquela data teriam direito, até constitucionalmente, a
permanecerem ali. Ou os indígenas que estivessem litigando naquele momento, e sempre há processos judiciais para discutir a ocupação, se é dos indígenas ou se é a propriedade de outro, aquele momento, então, se tivesse em litígio, aquilo ali, dependendo da decisão judicial, poderia pertencer àquela comunidade nativa ali. E essa tese surgiu de uma maneira meio estranha, porque não há uma lei, a Constituição não fala disso, ela surge como uma tese jurídica em 2009. Naquele momento, discutia-se ali a demarcação de terra de uma reserva em Roraima, chamada Reserva Raposa Serra do Sol, e nessa discussão a Advocacia Geral da União entra com essa tese, olha, vamos tentar fechar o marco em 88. Se essa comunidade está ali e ela estava até 88, então a terra é deles. Ou se estava discutindo a terra, pode ser deles. A partir de 88, se aquela comunidade não está presente naquela terra, não tem sentido. Acontece que um outro caso aconteceu em Santa Catarina, justamente deliberando aí um grupo de nativos indígenas ali que reivindicou a terra em 2003 e essa terra não estava ocupada naquele momento por eles e já era 2003, portanto já tinha passado ali o suposto marco temporal definido ali naquela ocasião sobre a Reserva Raposa Serra do Sol. E isso começou então a ressuscitar essa tese aplicada na reserva em Santa Catarina. O momento atual é de 2 votos contrários ao marco temporal, portanto favoráveis aos indígenas, e 1 voto favorável ao marco temporal. O processo foi suspenso, pedido de vista. Quando o ministro pede vista, então ele tem um momento maior para analisar com mais calma. Quem pediu vista foi o ministro André Mendonça. Parece que vai voltar à pauta até setembro ou outubro, quando a ministra Rosa Weber vai se desligar do STF por aposentadoria, e o ministro André Mendonça, que pediu vista, se comprometeu a voltar ao assunto, colocá-lo em pauta novamente antes de a ministra Rosa Weber sair. Então, no STF há essa discussão. Na Câmara de Deputados já foi aprovado um projeto de lei em que a tese do marco temporal é absorvida, ou seja, ela é aceita, além de outros elementos lá no projeto de lei. Só que agora esse projeto chega ao Senado e o Senado já prometeu que não vai ser tão rápido, tão urgente quanto foi na Câmara de Deputados. E aí, Gabriel, só para fechar o resumo do fato, que foi um pouco longo, né? Vale a pena contextualizar também essa discussão do que está acontecendo hoje no Congresso. A Câmara de Deputados, um pouco mais anti-governo, se opondo mais a Lula, em função do braço forte do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Senado mais pró-governo Lula, que prometeu, então, não acelerar essa discussão, porque para o Legislativo é interessante acelerar essa discussão e definir de uma vez por toda, por interesse dos ruralistas, definir o marco temporal. Quem estava ali até 88, de repente leva a terra. Quem não estava, não é dos indígenas. E o Senado está prometendo estudar com mais calma, como está acontecendo em grande parte no STF. Então tem um jogo de força aí entre legislativo e judiciário. Acho que no último podcast a gente chegou a falar sobre o ativismo judiciário, que é uma acusação feita pelo Legislativo. Como é que essa história vai ficar, a gente não sabe, mas tem muita coisa a prometer. Se por acaso passa o projeto de lei no Legislativo, pode muito bem, quando chegar ao Judiciário, o Judiciário dizer que é anticonstitucional em função da demarcação de terras indígenas, que está na Constituição, não o marco temporal, mas está na Constituição um artigo interessante para fechar, que é o artigo 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a partir da promulgação da Constituição. Ora, a gente sabe que isso não aconteceu. Já vão aí quase 40 anos de Constituição e esse assunto de demarcação de terras indígenas não ocorreu e daí esse imbróglio todo que está ocorrendo. Mas o resumo do fato foi bem longo aí. Fala tu um pouquinho sobre essa relação aí, né, entre o Estado e os indígenas. Como é que isso fica dentro da história? Vamos ouvir você um pouquinho. Bom, vamos fazer um bate-bola, trocar uma ideia, que a gente tem muita coisa para falar e muita coisa em que a história e a literatura acabam se conectando muito bem. A gente tem que começar a pensar a relação entre o Estado e os indígenas ao longo da história. Eu consigo pensar em alguns exemplos que vale a pena pontuar. São inúmeros os exemplos, mas na verdade a gente pode indicar alguns deles. Primeira coisa, voltamos a mais um 13 de maio, professor. 13 de maio de 1808, portanto, 80 anos antes da abolição. 1808 é um ano importante na história do Brasil, e inclusive
cai em vestibular oportunamente, que é a chegada da família real portuguesa, fugindo do Napoleão Bonaparte, das invasões napoleônicas na Europa. O João VI, príncipe regente, que depois vai ser rei Dom João VI, vai assinar uma carta régia que autoriza o combate aos índios botocudos. Então, essa carta régia do 13 de maio de 1808 vai permitir que o Estado português, né, éramos colônia na época, combata os índios botocudos que estavam fazendo alguns ataques a umas vilas brancas no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e, na verdade, o Dom João autoriza o combate a esses indígenas sob o argumento de promoção, de fortalecimento da civilização contra a barbárie. E aí os indígenas vão ser exterminados e a partir dali João VI vai começar a incentivar uma imigração alemã para começar também a mostrar para o Império Britânico que ele está branqueando a população e apostando na substituição de mão de obra, da mão de obra escrava pela mão de obra livre, porque o Império Britânico estava pressionando muito Dom João para isso. O Império Britânico tinha muitos interesses de abolição do tráfico de escravizados e vai ter muito conflito com o Brasil. E aí João VI vai incentivar uma migração, sobretudo alemã, que vai levar à fundação de Nova Friburgo, professor. É nesse contexto aí de combate aos índios botocudos em nome da civilização, branqueando a população. E essa ideia do branqueamento nós já discutimos, nós falamos em episódios anteriores do podcast, já falamos bastante sobre isso. Logo na primeira, né, naquela questão do trabalho escravo em Bento Gonçalves, o primeiro episódio do nosso podcast, vale a pena conferir. Assim como a gente falou bastante sobre PL das fake news, falando do ativismo judicial. Tem muita coisa dos episódios anteriores para o nosso ouvinte conferir lá. E essa noção do branqueamento ela vai ser aproveitada pela construção da identidade nacional brasileira durante o Segundo Reinado, no tempo do Romantismo. Então o Segundo Reinado vai se afirmar depois de um tempo difícil no Brasil, que é as regências, muitas guerras civis, muitas rebeliões internas, e é importante a construção de uma identidade nacional. Nosso episódio 1, mais uma vez, falamos de Ucrânia e nacionalismo. Vale a pena também conferir. E aí, a partir disso, o Estado brasileiro vai começar a construir a identidade nacional para gerar essa união e vai recuperar a imagem do indígena, né, professor? O romantismo tem muito aí a contribuir nesse ponto. Sobre a literatura romântica, vai reforçar muito esse papel do indígena, não é isso? É isso, é interessante como é um contraponto a uma prática social que você acabou de trazer aí, acabou redundando no extermínio dos botocudos, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma literatura que vai tentar, como fazer um contraponto, reforçar essa identidade nacional, buscando no elemento indígena uma espécie de origem da nação brasileira. É um esforço quase que literário, um esforço intelectual, porque na prática, na realidade, as comunidades indígenas estão sendo aí em grande parte exterminadas ou afugentadas das suas terras nativas, né? No caso do romantismo, a gente fala de dois escritores indianistas, que são José de Alencar e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, Oleca, chega a trazer alguns poemas em que ele denuncia essa violência, o extermínio até de comunidades indígenas. Um deles é o Canto do Piaga. Piaga é uma espécie de feiticeiro em que ele então profetiza a vinda de colonizadores portugueses brancos e responsáveis aí pela violência e extermínio de comunidades indígenas. Mas em geral, José de Alencar, por exemplo, é um escritor que é pró-colonização. Ele identifica no elemento branco a contribuição de uma formação moral e identifica no elemento indígena a coragem, a bravura, né, a força física. Então, e em muitos textos de José de Alencar, parece que o indígena ali, o personagem indígena, como o Peri do Guarani, parece que ele afirma, né, ele aceita, ele acolhe a nobreza do branco. Inclusive, Peri, há um momento no livro, no romance, o Guarani, em que Peri se ajoelha diante da cruz, como se estivesse ali afirmando, acolhendo essa superioridade cultural do elemento branco, contribuindo com a sua força física, a sua coragem, a sua bravura. Então, o índio vai ser representado no romantismo de maneira muito idealista. Para a gente ter uma ideia também, na época, muitos cidadãos brasileiros, já, portanto, na época da nossa pós-independência, lembrando que o romantismo ele chega ao Brasil por volta de 36, né, quando é publicado um livro de poemas, e 36, portanto, o Brasil já está independente de Portugal. Então, muitos brasileiros, portanto, já nascidos pós-independência, passam a assumir nomes. Olha, vira e mexe a gente está batendo nessa tecla, né, Gabriel, da questão da linguagem, passa a ter nomes de indígenas, as suas crianças.
Então nascem, naquele momento, muitos peris, muitas iracemas, né? Até títulos de nobreza são distribuídos pela coroa no Império, títulos de nobreza são distribuídos com nomes indígenas. Então, por isso é que muitas das nossas ruas têm aí o Barão de Ipanema, o Conde de Paranapanema, ou seja, uma coisa meio contraditória, meio estranha, né? Você assumir um título de nobreza, cultura, portanto, europeia e branca, usando um patronímico indígena, da tamanha maneira como o romantismo tentou forjar ou plasmar essa identidade. Lembrando também que, só um comentário rápido, no dia da independência, 7 de setembro de 1822, todo mundo que estava no território brasileiro ganhou nacionalidade brasileira. Houve um decreto do Império que estabeleceu que todo mundo que estava aqui era brasileiro. Não importa quem fosse, isso também é um processo de construção de um apagamento de identidades de grupos menos numerosos. E esse processo, Gabriel, de identificação, né, do índio como origem da nação dentro da literatura, ele vai começar a entrar em crise ali justamente com um escritor que a gente já abordou hoje, que é o Lima Barreto. Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele coloca um personagem, o protagonista Policarpo Quaresma, como um nacionalista extremado, um patriota. E um dos elementos que o Policarpo tem, esse personagem, é justamente a valorização da origem das comunidades indígenas no Brasil. Para você ter uma ideia, o personagem ele é tido como louco, porque o extremismo dele é tão grande em relação ao amor à pátria e à identificação das origens indígenas que ele chora quando recebe amigos. Os amigos pensam que alguém morreu, alguma tragédia aconteceu. O Policarpo, depois de chorar, diz não. É assim que os tupinambás recebiam os visitantes, chorando, portanto, para manifestar a alegria de receber ali o visitante. Então, o Policarpo Quaresma chega a colocar um projeto de lei à Câmara, né? A história se passa no Rio de Janeiro, a capital federal é o Rio de Janeiro, os deputados estão ali legislando no Rio de Janeiro. O nosso personagem Policarpo chega a mandar um projeto de lei para transformar o Tupi-Guarani em língua oficial. E ele sai da sessão ali em que ele coloca como um popular, né, coloca esse projeto de lei, ele sai ridicularizado. Os deputados estão rindo no momento em que ele está defendendo que o Tupi-Guarani, como uma das línguas nativas da terra brasilis, deveria ser então a língua oficial. E ali o Policarpo Quaresma vai ser, em determinado momento, internado como louco, porque um cidadão brasileiro, início do século XX, com aquelas ideias, na verdade a história se passa em fins do século XIX, ainda na República Velha, ali na Segunda República do Marechal Floriano, mas um brasileiro que propõe o resgate de um identitarismo indígena num contexto em que as comunidades indígenas estão sendo, se não exterminadas ou segregadas da sua terra nativa. Aquilo ali soa como uma espécie de loucura. E o Policarpo vai chegar ao final do livro revendo muitas das suas teses, porque ele percebe que a pátria que ele imagina poder existir ou existir não havia. Aquilo ali era só um fantasma criado no silêncio de um gabinete de alguém que lia muito livros e idealizava uma nação que pudesse recuperar de maneira muito utópica, né, afastada, indígenas. Então é interessante que a gente já está entrando numa literatura do início do século XX. O livro foi produzido em 1911, já colocando literariamente a crise dessa representação dos indígenas na nossa literatura. Isso, lembrar aos nossos ouvintes que Lima Barreto e o Erge é um amor eterno, né, Rogério? Com certeza. Escritor carioca, né? Universidade do Estado do Rio. Isso, cai bastante na UERJ, a gente vai botar umas questões para vocês. Foi até o romance adotado na prova da UERJ em algum momento, acho que 2017, 2018. Por aí, 2017, 2018. Isso, em 1920 houve um outro episódio importante que no censo, no documento do censo demográfico brasileiro de 1920, o sociólogo Oliveira Viana vai fazer uma introdução ao censo, escrever um texto introdutório ao censo, e nesse texto ele faz um elogio ao bugreiro e ao grileiro, aos desbravadores da terra, e coloca que os povos indígenas são um obstáculo à conquista civilizadora da terra. A gente já falou aqui de reforma agrária, de terra, no nosso episódio anterior, no episódio 3, falado questão do trabalho, do MST, vale a pena também nosso ouvinte conferir. Essa questão sempre retorna, a questão indígena, a questão ambiental, a questão
questão agrária estão muito conectadas. E nesse prefácio do censo, nessa introdução ao censo, Oliveira Viana coloca os indígenas como um obstáculo a essa civilização. Mais uma vez aí, uma referência muito parecida com o que o João VI vai fazer na carta contra os botocudos. E aí a gente chega naquele momento extremamente sedutor de dizer que a história se repete. A história, na verdade, não está se repetindo, mas existem permanências muito poderosas e esse discurso racista é uma delas. Por isso a ideia do racismo estrutural, que ele se perpetua ao longo da história. Então, nesse documento, vai mostrar mais uma vez um forte racismo contra as comunidades indígenas. Isso é 1920, os anos 20 vão ser os anos do modernismo, a Semana de Arte Moderna vai estourar em São Paulo e toda essa ideia de uma reflexão profunda sobre a identidade nacional vai ser feita. É um momento, então, de repensar a identidade nacional em que muitos modernistas também vão resgatar a figura do indígena, né, Rogério? Em linhas gerais, né, o modernismo vai, obviamente, ter como um dos alvos a desconstrução desse projeto de um índio literário extremamente romantizado e idealizado, até para se aproximar um pouquinho mais da problemática do indígena dentro da sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de modernismo, a gente fala de Mário de Andrade e fala de um projeto que ele tem, que é o livro Macunaíma. O próprio Mário de Andrade não chama nem de romance, ele chama de rapsódia, uma espécie de colcha de retalhos de lendas, né, de mitos, enfim, tentando recuperar não só a formação do Brasil, mas também a formação de alguns países da América Latina. Ele recorta ali algumas lendas até de povos colombianos, enfim. E no Macunaíma você tem a representação de um indígena completamente diferente daqueles personagens indígenas lá do José de Alencar, eventualmente até de Gonçalves Dias, né? O Macunaíma é um personagem preguiçoso, ele nasce no momento mais profundo da noite, no momento em que o silêncio era tão grande, diz o narrador, ouvindo o rumorejo lá do rio Uraricoera, em que a Índia Tapaiúma espalha uma criança feia. E Macunaíma ficou 6 anos ali não falando por preguiça. Quando o incitava muito a falar, era isso que ele falava, né? Ai, que preguiça. Ou seja, Mário de Andrade está tentando reformar essa imagem do indígena, trazendo à luz, e é bem simbólico o fato de Macunaíma ter nascido no momento do silêncio mais profundo da noite, trazendo à luz da consciência brasileira aquilo que estava sendo calcado. Eu estou usando até um pouco a linguagem psicanalística, porque o modernismo inicial, e em particular Mário de Andrade, tem um viés psicanalítico, uma pegada psicanalista para justamente trazer à luz aquilo que estava sendo recalcado. Então a ideia do índio preguiçoso, índio feio, e é interessante que Macunaíma nasce também, o narrador diz, um momento como preto retinto, ou seja, preto, feio, preguiçoso. Mário de Andrade está dando um recado ali. Era necessário trazer o nosso inconsciente à luz para que a gente pudesse trabalhar aquilo ali, para que a gente pudesse afirmar aquela identidade rejeitada dentro da literatura. Então o modernismo vai se constituindo como um projeto verdadeiramente iconoclasta, ou seja, que visa romper, destruir determinados ícones, mitos criados em narrativas, às vezes oficiais, em narrativas literárias, e discutir essas questões de uma maneira mais frontal. Então é claro que é um projeto simbólico, é um projeto literário. Muitos ainda hoje deturpam a obra de Mário de Andrade quando fala do brasileiro preguiçoso, é o brasileiro, o jeito macunaímico de ser. Mário de Andrade ali não estava desqualificando essa suposta preguiça. Mário de Andrade, na verdade, estava dialogando com um discurso de labor, de trabalho, de exercício permanente, né, de trabalho permanente pró-capitalista. Ele estava tentando se contrapor a esse exercício, dizendo, olha, a preguiça sob o olhar eurocêntrico, etnocêntrico, porque, para o modo de vida, a cultura do indígena, o não trabalhar tanto durante o dia não tem nada a ver com a preguiça, porque eles não estão produzindo excedente. Portanto, Mário de Andrade está colocando em discussão esses elementos literariamente através de uma representação diferente do indígena, né? Até porque, professor, é esse momento em que todo aquele padrão de civilização europeu está sendo destruído pela Primeira Guerra Mundial. É o cenário por aí, né, do contexto global. Mas então, Gabriel, falando em Macunaíma, né, um personagem lá do Mário de Andrade, ele vai fazer um intercâmbio com a cultura urbana, com a cultura dos brancos, porque em determinado momento ele perde a sua pedra preciosa Muiraquitã, e no périplo, na aventura para buscar a Muiraquitã, ele vai parar em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e ali ele vai ser, obviamente, vai ter oportunidade de fazer essa troca cultural e rejeitar a cultura do branco, a cultura urbana, para no final do romance voltar
à sua terra original. Ou seja, Mário de Andrade também está trabalhando essa ideia do índio na dialética da integração ou da manutenção da sua terra nativa. E eu acho que você tem um pouco a falar sobre isso, um episódio histórico trágico de um índio também que nesse centro urbano ali em Brasília teve um destino trágico. Fala tu. Exato, Rogério. É o caso Galdino, de 1997, em que o indígena da etnia Pataxó estava em Brasília, era um contexto das celebrações do Dia do Índio, e o Galdino, nesse contexto, ele dormiu no ponto de ônibus e teve seu corpo incendiado por jovens de classe média que moravam na cidade. O Galdino morreu, mas o que gerou revolta mesmo foi uma decisão do Poder Judiciário, classificou esse crime como homicídio culposo, em que não havia intenção de matar. E na argumentação da juíza da época, Sandra de Santos, ela argumenta que, na verdade, os jovens queriam apenas fazer uma, abre aspas, brincadeira selvagem, fecha aspas. Então o termo aí do uso selvagem, né, mais uma vez remetendo à questão da linguagem, tratando-se de um caso que envolve um indígena, parece até uma coisa provocativa. E se não me engano, Gabriel, nesse episódio, se a memória não me falha, né, os jovens teriam justificado dizendo que pensaram tratar-se de um mendigo. Não teve algo assim, se eu não me engano? Ou seja, como se estivessem atenuando, né? Era, enfim, um indígena que estava ali dormindo na rua e como se eles estivessem atenuando essa brincadeira, entre aspas, selvagens, porque era um mendigo. Exatamente, e isso gerou muita revolta. E os jovens que são filhos de autoridades de Brasília acabaram sendo acusados de homicídio culposo e isso acabou fazendo com que eles escapassem do júri popular. Então, professor, está mais do que claro que o Estado brasileiro tem responsabilidade direta sobre o processo de extermínio das comunidades indígenas, de apagamento da sua cultura e de tomada das suas terras. Muitas comunidades indígenas não estavam nas suas terras, nem estavam lutando por essas terras no dia da promulgação da Constituição, como estabelece o marco temporal, porque haviam sido retiradas de maneira violenta dessas terras pelo Estado. A gente não falou aqui, mas se a gente for pegar o caso da ditadura Vargas e da ditadura militar, houve um processo de extermínio das comunidades, de retirada das terras muito violento. A UERJ, no vestibular de 2020, aplicado em 2019 na prova discursiva, trabalha esse ponto falando da construção da Transamazônica e como isso negou o direito dos povos indígenas à terra. Neste ano, também no exame de qualificação, a UERJ, mais uma vez, cobrou o caso Yanomami, no processo de genocídio que vem acontecendo contra esse povo no Brasil. E o caso Galdino caiu na UERJ em 98. E se a gente for até um pouco mais criterioso, estabelecer um marco temporal com base numa contagem de tempo de uma sociedade ocidental branca, com base numa lei que é um mecanismo criado por uma sociedade ocidental branca, é mais um ataque à tradição dos povos indígenas que vem sendo desrespeitados aí ao longo da história. Ainda bem que no sistema democrático que nós temos hoje existem mecanismos para esses povos resistirem, inclusive a própria literatura, né, professor? A literatura hoje tem uma riqueza de cultura indígena muito, muito importante. O que você pode falar para a gente aí sobre isso? Ela é fértil, Gabriel, inclusive não só na literatura, mas nas artes e na própria discussão aí, intelectual, filosófica, né? A gente tem alguns artistas indígenas que estão contribuindo muito para trazer essa cosmovisão do indígena, por exemplo, principalmente em relação ao meio ambiente, ao respeito que as comunidades indígenas têm. São verdadeiras guardiãs do meio ambiente, e essa discussão está sendo colocada, inclusive, na mídia atualmente, né? A importância da demarcação das terras indígenas e da manutenção da integridade desses territórios que não sejam invadidos, né? Justamente um dos motivos é a preservação do meio ambiente, né? A gente tem alguns artistas aí, escritores, enfim, que estão se sobressaindo e contribuindo para esse intercâmbio cultural e para que a gente aqui dentro da nossa sociedade embranquecida, né, em compreender qual é a visão de mundo dessas comunidades. Por exemplo, a Dayara Tucana, uma artista de etnia tucana, que tem aí alguns dos seus trabalhos projetados em prédios de Brasília. Interessante, vira e mexe a gente tem acesso a algumas dessas projeções das obras da Dayara Tucano. Outro artista já falecido, Jaider Isbel, da etnia Macuxi, também dialogava bastante com determinados objetos de arte produzidos pela cultura branca e ele fazia ali contrapontos através até de paródias, né, ou então de paráfrases relacionadas à maneira como os indígenas veem
determinado aspecto da cultura branca. Daniel Munducuru, escritor de livros infantis, tem aí ganhado projeção nacional. E, por fim, mas não, obviamente, excluindo aí essa lista, né, uma lista excludente, a gente tem o Ailton Krenak. Um dos livros do Krenak, o Gabriel, está sendo pedido, se eu não me engano, na FUVEST ou na USP, como leitura obrigatória. Krenak é um indígena que protagonizou um episódio interessante na ocasião da aprovação da Constituição, na busca na defesa dos interesses indígenas. Ele é um escritor e ambientalista, portanto, famoso, tem aí apresentado alguns simpósios, conferências até fora do país, e algumas dessas autoridades indígenas, né, já que a gente está trabalhando aí com a nossa cultura, né, chamaria de autoridades, são fundamentais, além do próprio ministério ocupado aí por representantes das etnias. No governo Lula, a gente está trabalhando aí com esse intercâmbio saudável, ou seja, desconsiderando a ideia de que haja hierarquia entre as culturas. Antropologicamente não se fala disso jamais. Cada cultura tem sua forma de ver o mundo e são importantes para integrar nessa diversidade, né, multiculturalismo, e não como exclusão ou aquele discurso horrível que algumas autoridades ainda fazem hoje, né, retomando o século XIX, de que não podemos estar no século XX, ou o atual XXI, convivendo com a presença de indígenas, como se o ser indígena fosse uma depreciação para a espécie humana. Algumas pessoas, infelizmente, ainda defendem essa ideia. Então, a gente tem aí exemplos e muitas manifestações positivas no sentido de combate ao racismo também presente contra os indígenas, né? E a própria Constituição de 88, novamente voltando a ela, Gabriel, no seu artigo 231, ela é muito clara. O artigo diz: são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, volta aí a ideia da demarcação, que seria feita em 5 anos e que não foi, né? Competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, não só os bens, né, Gabriel, materiais, mas também os bens culturais e espirituais. Está aí esculpida na Constituição no seu artigo 231. Ou seja, a salvaguarda também da identidade dos povos originários. E falando aí desses movimentos identitários também aqui na nossa fala, a gente vai se aproximando do tema 3 do nosso episódio. E não poderia deixar de ser, durante o mês de junho, a mídia o tempo todo, tanto a televisiva quanto a impressa, essa mídia virtual, enfim, batalhou muito o tema dos movimentos de 2013, que foram movimentos muito complexos, como você vai fazer aí o resumo do fato, mas que tinha como uma das suas elementos na pauta justamente os movimentos identitários. Fala um pouquinho aí sobre esse nosso tema 3, os 10 anos de 2013. Pois é, Rogério, você usou a palavra perfeita, complexos. É um movimento complexo porque a gente está falando de memória e a gente tem que lembrar que a memória é sempre resgatada a partir do presente. Então nós temos um desejo sedutor de olhar para o passado e tentar, a partir do passado, explicar características do presente, e é por isso que essa memória vai estar sempre em disputa, porque ela é resgatada por vários indivíduos, de vários grupos sociais, de várias posições dentro da sociedade. Então acho que a gente pode identificar 3 elementos fundamentais da nossa sociedade hoje que remontam a 2013. E eu vou desenvolver melhor como eles remontam ao longo da minha fala. Primeiro ponto, a experiência do governo Bolsonaro, que teve como um dos impulsos de fortalecimento o movimento antipolítica. O Bolsonaro se vendeu como liderança antissistema e muita gente embarcou nessa. E esse impulso desse movimento antipolítica é um dos desdobramentos de 2013. Eu vou desenvolver um pouquinho melhor isso mais para frente. Uma segunda característica importantíssima da nossa sociedade hoje, que remonta a 2013, é a explosão das lutas identitárias. Lutas indígenas, como nós já falamos, luta dos negros, já falamos neste episódio, lutas feministas, lutas de diversos setores da sociedade que também vão estar presentes naqueles movimentos. E uma terceira característica importantíssima é a elevada conectividade da sociedade nas redes e o poder das redes para impulsionar protestos e mobilizações políticas. Esses 3 pontos remontam a 2013 de uma forma interessante. Por quê? O que foi esse protesto de 2013? E lembrando aqui, estamos num processo de resgate e combate de memórias. Então eu vou fazer aqui uma síntese com base em algumas leituras que eu tenho e com base na minha experiência dos protestos. Eu era estudante universitário à época, então é aquilo, né? A memória está em disputa, eu vou aqui apresentar um posicionamento que é
parcial. Então, nesse sentido, o movimento 2013 está ligado à lógica da reforma urbana. Nós falamos no episódio anterior de reforma agrária. Reforma urbana também é um tema interessante a ser desenvolvido em outros podcasts. Por que reforma urbana? Porque está associado ao aumento do custo de vida na cidade. Problema do acesso à mobilidade urbana, porque na verdade o que vai levar à explosão dos protestos é a reivindicação pela revogação de um aumento de passagens de ônibus, que em geral foi no valor de 20 centavos, que acontece no início do ano. Todo ano acontece aumento de passagens e naquele ano de 2013 começa uma série de protestos contra esse aumento. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, é uma cidade pioneira nesse processo, consegue revogar o aumento, mas a partir daí o movimento Passe Livre, que é um movimento fundado em 2005, ou seja, estava na luta há muito tempo, o movimento Passe Livre vai começar a organizar via Facebook uma série de manifestações que vão tomar o Brasil inteiro. E é interessante perceber que de início eles vão ser chamados todos de vândalos, tanto pela imprensa quanto pelas lideranças políticas, que vão se unir da direita à esquerda contra esses movimentos. Lembro do caso clássico aqui, Haddad, prefeito de São Paulo, e Alckmin, governador de São Paulo, juntos criticando os protestos. Então esses protestos vão começar a ganhar mais força e aos poucos vão incorporar pautas diversas. E, a partir daí, grande parte dos opositores do governo PT à época, o governo Dilma, vão começar a tentar impor as suas reivindicações, as suas pautas ao movimento. O caso mais emblemático é do comentarista da Rede Globo, Arnaldo Jabbour, muito crítico do governo Dilma, que vai, numa fala, num comentário no dia 13 de junho, descer a lenha nos protestos. Mas no dia 17 já muda de ideia, já diz que errou e já tenta colar nos protestos uma pauta totalmente anti-PT. Isso vai se repetir em diversos exemplos, a gente pode observar. Nesse sentido, a gente tem que entender que 2013, portanto, é um movimento muito rico, muito complexo, que incorpora uma série de pautas diversas. E é por isso que é importante lutar pela memória de 2013, porque o movimento pedia, em tese, um aprofundamento da democracia. Mas é claro, ele atraiu grupos diversos, e isso acabou gerando uma série de conflitos. Um desses conflitos foi sobre a participação de partidos políticos no movimento. Havia aqueles que rejeitavam a participação dos partidos, se diziam apartidários. Havia aqueles que apoiavam a participação de partidos, mas logo também tomou força um grupo que era antipartidário. E daí também vai se desdobrar daí o movimento da antipolítica. Outra discussão interessante é sobre o uso da violência nos protestos. Depois vão entrar os black blocs, né? E eu tenho aqui uma memória pessoal da Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, a gente andando rumo à Candelária e havia duas multidões. De um lado, gritavam sem vandalismo, criticando o quebra-quebra que de fato houve em muitas manifestações. E do outro lado da Presidente Vargas, gritava-se sem moralismo, defendendo, portanto, uma força mais intensa na ação desses movimentos. Então há um debate muito grande nesse processo e é importante lembrar que esse debate sobre os rumos da sociedade, sobre os rumos do Estado, persiste até hoje. A gente está olhando para o movimento de 2013, em que várias pessoas ocuparam o Congresso Nacional lá em junho, 10 anos atrás, pedindo um aprofundamento da democracia. Lembro até de um momento em que havia no Rio de Janeiro um cartaz assim, artigo 5º da Constituição, que defendia os direitos fundamentais. Mas nós estamos resgatando essa memória num ano que começou com grupos ocupando o Congresso Nacional, o mesmo Congresso, pedindo o artigo 142 de intervenção militar, pedindo a volta da ditadura. Então a sociedade brasileira ainda não encontrou um consenso sobre qual caminho seguir. E é por isso que o movimento está em disputa. A memória do movimento está em disputa. Então aqui a minha posição, deixando bem claro que é a minha posição, é interessante lembrar que o protesto de 2013 foi um protesto pela luta democrática. Desdobrou-se sim no movimento antipolítica, desdobrou-se sim em protestos de direita pelo impeachment lá em 2015, no movimentos conservadores, mas houve uma explosão democrática muito importante que deu voz a negros, mulheres, indígenas, professores, uma série de grupos da sociedade democrática que foram às ruas fazer as reivindicações pelas suas causas. E essa memória de 2013, ela não pode ser perdida porque não interessa ao governo atual relembrá-la de certa maneira, porque o governo à época era também um governo do PT, e da mesma forma é preciso tomar cuidado, volto a dizer aqui a minha posição,
com os oportunismos de tentar roubar essa memória de 2013, que foi um movimento democrático. Isso é um ponto aí que eu acho fundamental. Então, Gabriel, o que você falou me dá aí uma lembrança também, curiosamente, como as coisas vêm, né? Porque 2013, a minha recordação é de muita gente nas ruas do Rio de Janeiro e eu propriamente não fui, né? Mas me traz uma memória interessante dos noticiários da época. Uma das faixas levadas ali, se eu não me engano, em São Paulo, na Avenida Paulista, dizia o seguinte: meu partido é o meu país. Ou seja, há uma clara depreciação da atividade política tradicional identificada com os partidos políticos. Então essa faixa, quando ela diz meu partido é o meu país, sugere justamente que eu vá para a rua defendendo meu país, não usando uma bandeira de um partido, um vermelho, um azul, um amarelo, mas usando a camisa do Brasil, né? Porque se o meu partido é o meu país, eu estou aqui defendendo os interesses do país. Mas a gente sabe que a situação é extremamente complexa, para que a existência de partidos políticos exatamente evidencia a existência de grupos de interesse diferentes na sociedade. E a gente tem uma sociedade cada vez mais complexa, com grupos identitários cada vez mais presentes. Você tem o trabalhador da Uber que não tem carteira assinada, você tem o trabalhador que tem a carteira assinada, você tem a feminista, você tem a mulher cujo interesse é casar, você tem, enfim, a mulher que é pró-aborto, a mulher que é contra o aborto. Ou seja, a sociedade é um campo de interesse absolutamente diversos. Os partidos políticos, eles se organizam, em grande parte, para dar voz a esses múltiplos segmentos sociais. Enquanto você coloca, né, você vai à rua, em 2013 muita gente foi à rua com essa disposição. Eu quero afastar o partido político como se fosse um câncer social, o meu partido é o meu país, como diz a faixa, como se dissesse, existe um objetivo único e comum para o qual a gente tem que se unir para lutar. E, na verdade, é completamente distante da realidade, desconectado da realidade social e política das sociedades complexas. Então, ali, uma das manifestações, como você diz no teu resumo do fato, aí, uma das manifestações que ocorre ali, o movimento é complexo, é justamente a manifestação contrária a esses canais institucionais tradicionais, que são partidos políticos e sindicatos, como se eles estivessem atrapalhando. Me lembro que muita gente ali nas ruas dizia, quando aparecia alguém segurando a bandeira de um partido, às vezes até é atacado ou confrontado por um pessoal da população, dizendo, não, aqui esse movimento é apartidário. Apesar de ser até um lado interessante nesse apartidarismo, mas eu acredito que seja muito complicado você rejeitar a presença de grupos que impunham lá as suas bandeiras. Claro que a discussão é muito mais complexa, mas é complicado você rejeitar, porque os partidos políticos também têm ali uma discussão seríssima e fortíssima sobre os rumos que um país tem. E para você ter uma ideia, né, das análises que a gente tem lido aí sobre esses 10 anos de 2013, alguns articulistas chegam a falar que a própria Lava Jato, para combate à corrupção, teria sido bem acolhida pela população por esse discurso antipolítica que ela parece fazer. Quer dizer, parece que a Lava Jato ela atua contra efetivamente a classe política, apesar de ter empresários envolvidos e tudo, mas o que se colocava na Lava Jato, principalmente na mídia, era a luta contra a corrupção política. E aí vale a pena a gente fazer uma lembrança também, o Gabriel, do quanto o cidadão comum enxerga na política, esse senso comum aí, a política é o espaço de sujeira de corrupção. A frase político é tudo igual, e a gente que lida diariamente com esse assunto sabe que político não é tudo igual, os partidos têm aí uma diferença tremenda, políticos têm aí uma forma de engajamento muito diferenciada uma das outras, né? Mas essa frase político é tudo igual dá a sensação de que o espaço da política é um espaço corrompido e que é necessário então moralizar, como você falou, né, naquela tua lembrança, enquanto uns gritavam sem vandalismo, outros sem moralismo. Ou seja, como é que é essa relação entre moral e política, uma relação extremamente complexa, e a minha lembrança vai até a campanha da fome, quer dizer, a campanha contra a fome, melhor dizendo, né? A gente fala campanha da fome para abreviar, mas na verdade é a campanha contra a fome ali, que ocorre no início da década de 90 e que tem no Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, um dos protagonistas, na verdade até um coordenador dessa campanha. O Betinho, na ocasião, né, ele sabia muito bem que se ele tivesse lutando, ele e, enfim, aqueles que estavam à volta, tivessem lutando contra a fome com um viés político, ficaria muito difícil agregar ou sensibilizar a sociedade brasileira. Eu me lembro até de uma prova da UFRJ que traz um texto do Betinho e o título é A Alma da Fome é Política. Mas ali era em canais um pouco mais particulares, em
em textos jornalísticos, em determinadas conferências. O Betinho, como sociólogo, sabe muito bem que a política era responsável, em grande parte ainda é, pela má distribuição de bens e de riquezas no país. Só que o Betinho sabia também muito bem que se ele entrasse dessa maneira, não conseguiria sensibilizar a população brasileira. E a campanha contra a fome sensibilizou bastante o país. Então o Betinho sabia que ele tinha que atuar no plano da moral. Então ele sensibilizava a população para doação e para engajamento da campanha, mostrando que a fome tem pressa, que as pessoas estavam morrendo de fome. Ou seja, o apelo inicial é moral. E aí, nesse momento, as pessoas parecem que se sensibilizam. Então, a relação entre moral e política, que reaparece em 2013, parece que cria, então, esse espaço para o discurso moralista. Se eu sou antipolítica, eu quero preservar os valores morais. Se eu sou moralista, eu estou meio que já me aproximando de uma extrema-direita. E aí que eu queria trazer essa espécie de provocação para o nosso ouvinte, porque muitos artigos que a gente vem lendo, muitas das nossas discussões e reflexões sinalizam para o surgimento de uma extrema-direita que perdeu a vergonha a partir de 2013 e que vai aí redundar na ascensão do bolsonarismo em 2018 e que ainda hoje está presente agora. Acho que vai ser muito difícil desarraigá-la, né? Esse discurso de extrema-direita contrário completamente ao aborto, até em casos em que o aborto se justifica legalmente, né? De uma extrema-direita contrária à pauta de comportamentos que flexibiliza comportamento sexual. A gente está com essa extrema-direita cuja origem talvez tenha sido ali, em 2013, justamente nesse tópico da pauta contra a política, antipolítica, que surge ali com uma voz muito evidente. Lembrar também que um dos movimentos que ganhou muita força nesse contexto foi o movimento contra a elitização do futebol, contra o futebol moderno, porque estava acontecendo a Copa das Confederações no Brasil e aconteceria no ano seguinte, 2014, a Copa do Mundo. Então isso foi um movimento importante também, que nós tratamos, curiosamente, no nosso tema 1, sobre o Vini Júnior, Lima Barreto, criticando o futebol elitista e etc. Mas enfim, sobre o cenário da questão das redes, é importante lembrar que isso está inscrito num contexto global, sobretudo disparado pela Primavera Árabe. Várias mobilizações de uma juventude no norte da África contra os governos autoritários que havia naquelas regiões, e a partir daí, a partir do Facebook, né, via Facebook, as juventudes de vários países árabes, de tradição árabe do norte da África, comandaram protestos que também tiveram desdobramentos diversos. No caso da Tunísia, o país se democratizou. No Egito, surgiu uma ditadura militar mais violenta ou tão violenta quanto a ditadura que existia anteriormente. E no caso da Síria, estourou uma guerra civil. Então há também um movimento muito variado no contexto da Primavera Árabe. Então, rapaz, em 2008, falamos de rede, né? Em 2008, eu me lembro, eu saía do Colégio São José, lá na usina, na Tijuca, né? Rio de Janeiro, enfim, e ia para o centro da cidade, passei ali pelo centro, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral, quando eu vejo uma multidão que, segundo os jornais da época, tinha ali, reunia 2.000 pessoas, mas segundo os organizadores, tinha 5.000. E eu não entendi, porque eu leio jornal todo dia, eu não sabia que estava ocorrendo ali uma manifestação no TRE. Pois bem, o dia era o dia 3 ou 4 de novembro, se eu não me engano, logo após a eleição para prefeito do Rio. Na ocasião, 2 candidatos foram para o segundo turno, Eduardo Paes, que iria assumir ali o seu primeiro mandato de prefeito do Rio de Janeiro, e estávamos ali também com o Gabeira, Fernando Gabeira, que é jornalista, hoje se apresenta vira e mexe na Globo News e era candidato pelo Partido Verde. E a eleição no segundo turno, as pesquisas mostravam uma proximidade muito grande entre eles. Menos de 2%, Gabriel. Inclusive, o resultado da eleição chega a 1, alguma coisa por cento. E as pesquisas já davam ali uma disputa de segundo turno muito acirrada. Pois bem, a eleição ia ser no dia 26 de outubro, segundo turno, e o dia 28 de outubro, sabidamente, é o dia do funcionário público, feriado do Rio de Janeiro. O que acontece, então? Sérgio Cabral antecipa o feriado para o dia 27, uma segunda-feira, ou seja, muito carioca aproveitou para emendar. O fato é que essa multidão que eu vi, Gabriel, era justamente de jovens, a maior parte jovens, agremiadas, arregimentadas por uma comunidade que talvez o ouvinte não se lembre ou não tenha pego, que era o Orkut. O movimento pró-democracia organizou através do Orkut, era a rede social ali mais evidente na época, uma manifestação. E quando eu passei por ali, eu achei estranho, só soube depois, e naquele momento eu tive a clara convicção de que estava mudando a maneira de organização de determinados coletivos sociais, que estava mudando a maneira de você mobilizar a população para ir às ruas, que é através
através da rede social. Tem muito mais coisa para falar, mas pouco tempo. Então, na verdade, 2013 está dentro desse cenário global aí de indignação global, que abre duas arenas de combate, as ruas e as redes. Só lembrar aqui aos nossos ouvintes que a UERJ cobrou 2013, na época, no ano de 2013, cobrou uma questão especificamente sobre os movimentos, comparando os movimentos com a memória de 1968, a passeata dos 100 mil. E também houve uma outra questão da UERJ, vamos disponibilizar para vocês, naquela época, que fala da revolta do Vintém, uma revolta no Império contra o aumento de passagens. Por último, eu gostaria de recomendar também um filme, A Revolta do Buzu, que foi uma revolta em Salvador no ano de 2003 contra o aumento de passagens. Então, 2003, revolta do Buzu, 2013, protestos de junho, 2023, o 8 de janeiro, sobre o qual nós falamos no episódio 1. Então, os protestos de 2013 abrem um caminho importante na sociedade brasileira para a mobilização de diversas forças políticas, da esquerda à direita. Então é interessante sempre se lembrar de que havia ali um impulso democrático muito grande e não deixar esse impulso democrático se perder para que ele não caia nas mãos de forças autoritárias. Gabriel, e acho que chegando um pouco ao nosso final, né, desse podcast, como você fala aí de ressignificar o passado, né? Obviamente os grupos que estão disputando a narrativa do poder estão tentando se apropriar do passado como uma tentativa de dar a ele um sentido que possa, obviamente, afirmar esse grupo, essa modalidade de poder, né? O fato é que acho que em 2013 a gente viu aí o que eu chamaria de pulverização de movimentos sociais em cima dessa organização feita pelas redes, que é uma organização bem horizontal, ou seja, ausência de lideranças muitas vezes. A gente lembra que uma das dificuldades em 2013 dos poderes constituintes, seja nacional, Dilma Rousseff, seja estadual, governo Alckmin em São Paulo ou aqui no Rio, uma das dificuldades era justamente dialogar com lideranças, em função dessa organização das redes ser uma organização muito horizontal, ou seja, não haver hierarquia que um partido político tem, que um sindicato tem, né, o líder ali conclamando as massas. Não, aqui essa organização horizontal acabou criando muitas vezes ausências de liderança. É claro que lideranças vão se formar, muitas delas que ocupam hoje espaço na Câmara de Deputados, seja nos estados, seja na União, ou então eventualmente até o Senado. Muitas dessas lideranças, ou até eventualmente a presidência do Bolsonaro, foram ali sendo alavancadas, né, ou eventualmente surgidas naquele movimento. Mas essa forma de organização das redes, uma forma bem horizontal, pulveriza bastante os movimentos sociais, e isso, como todas as coisas, tem um lado dialético. Você, por exemplo, construir movimentos identitários tem o lado dialético de você fortalecer a voz de grupos minoritários, mas ao mesmo tempo às vezes apaga lutas grandes que têm que ser assumidas pela sociedade. E uma das questões que se coloca, né, hoje em dia, dentro desses movimentos identitários que a gente abordou bastante aí, desde o tema 1, né, até esse tema 3 agora, uma das questões é justamente até que ponto a gente está perdendo essa noção de um movimento de luta por trabalhador, que é uma luta necessária, por exemplo, para a superação de determinadas pautas do capitalismo. Então parece que a luta pró-consciência de classe trabalhadora, ela vem se apagando muito. É uma das críticas que até determinadas autoridades fazem aos movimentos identitários, como se esses movimentos levassem as pessoas a falarem apenas do lugar da fala. Então você só pode falar do seu lugar. Você é negro, então você pode falar do negro. Não é mulher, então não pode falar. Ou seja, a pulverização também dessas pautas que exigem muitas vezes a adesão mais ampla, mais coletiva, para que essas pautas sejam eficazes, né? Eu acho que é o meu recado final aí, para a gente ficar atento a leituras, reflexões sobre esse tema que ocupou bastante o nosso podcast, né, Gabriel? É isso, professor. Muito obrigado. Você é um craque. Ah, moleque! Valeu, pessoal. Então, reforçando aí nosso podcast Mundo em Questão, siga a gente no Instagram, @MundoEQuestão, Telegram Mundo e Questão, Spotify Mundo em Questão, YouTube Mundo em Questão mais uma vez. E julho tem Rita Lee, né, professor? É isso, a roqueira. Então até julho. Um abração, valeu. Até lá, abraço a todos.